Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 12. Nenhum lugar oculto. Pai, eu oro por mulheres que no dia de hoje necessitam que o Senhor entre em lugares escuros de sua alma, trazendo luz, vida, libertação e restauração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muitos se escondem por trás de suas feridas. Ao longo dos anos, descobri que minha história não é singular. Muitas pessoas têm lugares ocultos onde se escondem, onde optam por uma vida de negação e dúvida, em vez de uma vida de sinceridade consigo mesma. Às vezes, nem sabem do que se escondem ou por quê. Muitos de nós levamos anos para encarar os medos que se escondem em nosso passado. Nós os enterramos tão profundamente por acreditarmos que se os soltássemos não os suportaríamos. Não nos permitimos pensar neles nem mesmo por um momento, mas mesmo assim, eles lançam suas sombras sobre nossas mentes. A palavra grega para salvação significa salvar, curar, fazer completo, e é isso que acontece na cruz. O Pai se comprometeu a lançar sua luz e trazer a paz para os lugares mais escuros onde se escondem o medo e a tristeza. Infelizmente, é possível experimentar a alegria da salvação, ainda que sem permitir que Deus lance sua luz em todos os lugares que Ele deseja iluminar. E os lugares que você continuar escondendo servem como lar para o inimigo, onde ele crava suas garras em seu coração. Uma das minhas passagens favoritas das Escrituras encontra-se na segunda carta aos Coríntios, onde Paulo fala por experiência própria. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Capítulo 4, do versos 8 ao 9. As palavras de Paulo me lembram de uma música maravilhosa. Seu refrão diz o seguinte: aos olhos do céu não há perdedores. Aos olhos do céu não há causa perdida. Apenas pessoas como você com sentimentos iguais aos meus, maravilhadas pela graça que encontramos aos olhos do céu. Eu gostei e me alegrei com cada pessoa que podia entrevistar para o programa De Coração para Coração. Mas, de vez em quando, parecia uma pessoa especial. Havia algo nessas pessoas que despertavam em mim o desejo de embrulhá-las e levá-las para casa. A manhã seguinte. Alcacha é o tipo de pessoa tão caloroso e verdadeiro. Também o admiro como letrista e compositor. Ele ganhou um Oscar de melhor canção original para o filme A Manhã Seguinte, que ele escreveu com John Wilson. A canção tornou-se também o tema musical para o filme O Destino de Poseidon. Ainda me lembro de ter assistido a este filme com minha mãe num pequeno cinema escocês que sempre mostrava 2 filmes seguidos. De alguma forma eu me confundi com os horários e minha mãe e eu tivemos que suportar 2 horas e meia do pior filme de John Wayne que existe. Antes da exibição do filme, a que queríamos assistir às 21h25, mas adoramos o filme. Naquela noite, no ônibus que nos levava de volta para casa, fiquei cantarolando Há de existir uma manhã seguinte. Acabei descobrindo que Alcacha escreveu aquela canção após ter uma experiência muito pessoal. Ele fora criado numa família muito pobre e ele e seu irmão e um pai incrivelmente violento moravam em cima de uma barbearia no Brooklyn. Seu pai era alcoólatra e quando bebia muito espancava Al e seu irmão. Certa vez o pai trancou Al num armário e só se lembrou de soltá-lo 3 dias mais tarde. A infância de Al foi um pesadelo. No ensino médio, conseguiu um papel na apresentação escolar do musical Oklahoma e ficou muito feliz por poder cantar e fazer parte do teatro. Seu pai, bêbado, invadiu o teatro da escola e protagonizou uma cena terrível. Mais tarde, o garoto foi espancado por ter ousado sentir vergonha da conduta do pai. Certo dia, Al não aguentou mais quando seu pai tentou atacá-lo. O Al revidou
o derrubou e saiu de casa para nunca mais voltar. A mãe de Al não o maltratou fisicamente, mas seu tratamento foi talvez mais prejudicial ainda. Ela não conseguia expressar seus sentimentos. Nunca conseguia dizer a ele: "Ótimo trabalho, filho, tenho orgulho de você." Em vez disso, exigia que Al sempre se superasse. Ele não tem certeza, mas talvez ela acreditasse que, se lhe dissesse "você conseguiu, tenho orgulho de você", ela não conseguiria mais mantê-lo sob seu controle. Quando conversei com o Al em 1990 no programa de Coração para Coração, eu lhe disse que havia assistido ao Oscar quando a manhã seguinte foi nomeada. Eu estava nervosa, como sempre estou, quando assisto à cerimônia. As palmas das minhas mãos começaram a suar e eu nem fui nomeada. Sempre que alguém vence, sinto-me como se aquela pessoa fosse minha irmã ou meu irmão, ou me encho de alegria apesar de nem conhecê-lo. Quando a manhã seguinte venceu e o nome de Al foi anunciado, eu imaginei como ele deveria estar empolgado por poder subir ao palco. Eu não sabia que ele estava lutando contra as ansiedades de uma vítima de agorafobia, o medo de espaços públicos. Os agorafóbicos têm tanto medo que preferem se trancar e se esconder do mundo por causa da imensa dor interior. Al subiu ao palco com John naquela noite, sorriu e fez seu discurso. Mas seu coração estava acelerado e ele tinha medo de que pudesse sofrer um colapso na frente daquela multidão sofisticada de Hollywood. Ele sobreviveu e mais tarde ficou imaginando o que seu irmão Larry estaria pensando. Larry era produtor na Broadway e já havia recebido um Tony, maior prêmio do teatro americano, por Applause, um espetáculo com a atriz Laurel Bacall. Al sabia que Larry era o filho preferido da mãe, mesmo que ela negasse. No dia seguinte, o telefone tocou e Al ouviu a voz animada da mãe. "Alfred, estou tão orgulhosa de você." "É Alfred, mãe." Al não conseguia resistir e teve que corrigi-la. Por sempre pensar em Larry, ela tendia a combinar os nomes. "Um Oscar, e aposto que algum dia você receberá um segundo Oscar." Ele empalideceu e mal conseguiu respirar. Um segundo Oscar? O primeiro ainda nem havia secado de seu banho de ouro. A próxima afirmação da mãe penetrou em seu cérebro como uma bala e ficou alojada nele durante os próximos 10 anos. "E algum dia, querido, Alfred, você realmente conseguirá chegar ao topo quando você receber um Tony como seu irmão." Al passou a se dedicar ainda mais ao trabalho, recebeu outro Oscar pelo filme Talvez Nunca Venhamos Amar Assim Novamente, do filme Inferno na Torre. Mas nunca era o suficiente. E ele caiu numa depressão cada vez mais profunda quando seu pai morreu de câncer. Os sintomas de sua agorafobia se agravaram. Começou a ter palpitações cardíacas e hiperventilava quando ia a um restaurante ou se encontrava fora de casa. Logo passou a recusar convites e deixou de participar de reuniões. Em algum momento, Sil, sua mãe, não aguentou mais e pediu que ele saísse de casa. Após um mês de separação, os dois se encontraram para conversar sobre uma reconciliação. A sua esposa, não a sua mãe, desculpe. Depois do encontro, Al foi para casa, o coração pulando pela boca. Ele tentava obter tratamento para sua agorafobia, mas logo deixou de participar das reuniões de terapia porque se acusava de ser fraco. Al chegou em casa tão desesperado que seu corpo tremia enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. De repente ele disse: "Deus, se estiveres me ouvindo, por favor, me ajuda." Achava que não merecia o amor de Deus, mas ele o ansiava. Ele ligou a televisão e uma imagem turva do reverendo Robert Schuller apareceu na tela. Então ouviu as palavras: "O perfeito amor afasta todo medo." Primeiro, Al rejeitou as palavras por achar que eram simplórias demais, mas então sua mente inverteu a ordem das palavras e ele pensou: "O medo afasta todo amor." Ele entendeu que era isso que estava acontecendo com ele. O medo havia afastado todo o amor. Ele tinha medo de decepcionar sua esposa, seu filho, seu sócio, seus pais, os artistas com quem trabalhava e seus amigos. Achou mais fácil aprisionar-se em suas fobias e esconder-se do mundo. Al continuou assistindo o programa do reverendo, ouviu as palavras: "Se você depositar sua confiança em Deus, você encontrará uma paz maior que jamais conheceu." Ele percebeu que sua única esperança consistia em tirar a atenção dele mesmo e voltá-la para outra coisa. Entendeu que não precisava ser perfeito e assumir toda a responsabilidade. Ele só precisava ser autêntico e sincero. E tudo que Deus queria é que ele desse o seu melhor.
Ali em seu quarto, diante da TV, Al sussurrou uma única palavra: Jesus. Ele continuou repetindo a mesma palavra e ao fazê-lo seu medo se dissipou e a paz começou a encher seu coração. Ele lembra, sentia como se uma luz ofuscante invadisse o quarto. Parecia-me como se uma janela tivesse sido aberta. Nunca tive certeza absoluta se era uma janela da minha alma ou uma janela concreta, mas houve uma abertura, uma cura, um florescimento que inundou meu coração. Com a TV ainda ligada, Al fechou seus olhos e adormeceu. Na manhã seguinte, ele pediu que Jesus entrasse em seu coração e se sentisse como um pássaro liberto da sua gaiola. Mais tarde, Al voltou para sua esposa e ambos assumiram um compromisso público com Cristo numa igreja próxima. Aos poucos, ele aprendeu a dominar seus medos, confiando plenamente em Cristo. Hoje, os ataques de ansiedade não o torturam mais. Al escreveu a letra de Amanhã Seguinte, muitos anos antes de encontrar Jesus, mas tornaram-se palavras que descreveriam perfeitamente a sua vida. Há de existir uma manhã seguinte. Se conseguirmos sobreviver à noite, temos uma chance de encontrar a luz do sol. Continuemos procurando pela luz. Al-Kashi encontrou a luz. Ele permitiu que Cristo iluminasse seus lugares ocultos e desde então nunca mais foi o mesmo. Uau, glória a Deus! Não permita que o mundo, que este século, que o teu trabalho, que a tua igreja, que os teus líderes te digam que você não basta. Que os teus familiares, que o teu marido, que os teus pais digam que você não basta, você basta. Você é importante para Deus. Você é singular. Você é preciosa. Você é relevante. Você não é uma pessoa insignificante. Você é dotada de maestria. Você foi feita com perfeição. Você foi criada de modo extraordinário por um Deus e um Pai de amor que te cuida nos detalhes. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.